Pra ter uma ideia, formei em 1999. Sempre é tempo de voltar. Toda hora que tiver disponível, eu vou dar um jeito de fazer umas 3, 4 horas. Às vezes acordava mais cedo pra já começar antes do trabalho. Às vezes fazia de noite. Às vezes a família toda tava dormindo, eu tava lá estudando. Eu gabaritei Direito do Trabalho no TRT, né? O professor Lucas foi sensacional, foi que abriu a mente de um jeito que a matéria chegava lá e não tinha mais como esquecer. Em administração, especificamente, foram as aulas tanto do Ser Aprovado quanto do Juno, o professor Carlos, Fera, né? professor sem palavras, com certeza me ajudou demais. Isso pra mim foi fundamental. Eu não tenho dúvida em dizer que a mentoria do Matheus pra mim foi fundamental pra minha aprovação. E as instruções, os planejamentos, a plataforma, tudo aquilo que ele disponibilizava para nós. Uma mentoria realmente técnica, que me ensinou realmente o caminho de como buscar os meus estudos, organizar as minhas ideias. E não apenas como motivacional, sim uma mentoria realmente técnica. É assim, gente, não é que vocês vão simplesmente se matricular pronto. Não, só meramente a matrícula não vai te dar aprovação nenhuma, não. Mas é você escolher um cursinho de excelência, que não vai te extorquir, que não vai só querer te encher de matéria. Olá, muito boa tarde, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui com você nesta live vespertina. Estamos adentrando aqui mais uma vez para trazer muita informação para você que vai realizar aí o concurso do IPAAN, o concurso da SEMA, você que busca um conhecimento sobre legislação ambiental, um conhecimento objetivo, um conhecimento apurado. Nós estamos aqui justamente para isso, para fazermos com que você chegue no dia da sua prova repleto de informações, carregado realmente aí de possibilidades de aprovação. Mais uma vez, um grande prazer, eu sou o professor Renato Velas, sou o teu professor aí de legislação ambiental. Estamos cada vez mais próximos de nossa prova, a ansiedade está aumentando e nós estamos aqui justamente para promover, para pegar na tua mão e te conduzir à aprovação. Afinal de contas, aprovar é o nosso nome. Nós somos o Ser Aprovado. Respeitando aí a nossa credibilidade na questão dos horários, eu e meu querido amigo Misael, né, fazemos questão de realmente começarmos nossas lives no horário aí que nós marcamos, justamente para mostrar para você o nosso respeito e tudo aquilo que resguarda aquilo que queremos como um curso referência na preparação para a prova de concurso público aqui no estado do Amazonas, tá? Nós já temos aqui a Sofia, boa tarde, né? A Rona Navegantes, boa tarde também. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Gente, ontem nós estivemos neste mesmo horário, neste mesmo canal, falando sobre legislação ambiental, falando aí sobre o artigo 225 da Constituição Federal. Artigo de grande relevância que versa exclusivamente sobre o meio ambiente. Aprendemos aí que o meio ambiente é um direito de terceira geração, um direito de solidariedade. Aprendemos, né, que o artigo 225 é uma inovação constitucional e aí você foi colocado diante de informações muito precisas, informações extremamente importantes para a tua prova. E hoje não vai ser diferente. Trago para vocês uma legislação de grande relevância para o concurso do IPAAN, para o concurso da SEMA. Hoje nós iremos tratar sobre a Lei Federal, sobre a Lei 9.433 de 1997. Esta lei tem uma grande relevância, por quê? Porque ela instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Vamos fazer aí um passeio na lei, vamos discutir aí pontos relevantes, então te prepara, pega o teu caderno, pega a tua caneta aí, né, te assenta de forma confortável. Talvez você esteja me assistindo já voltando para casa aí do trabalho, né, de um dia de labuta, e o que eu tenho a te dizer é assim mesmo, meu irmão. A vitória só chega para quem luta. A vitória ela só chega para quem realmente se doa, para quem paga o preço.
E não existe forma mais relevante de pagar o preço por uma vitória em um concurso público do que você dispor do seu tempo. Dispor do seu tempo, que é aquele elemento que não volta, é aquele elemento que não tem preço, né? E você está dispondo do seu tempo justamente buscando uma preparação de alta qualidade, uma preparação objetiva, focada naquilo que realmente mais importa. Ok? Estamos aqui por vocês e para vocês. Boa tarde a todos. São 17 horas e 2 minutos, né? Nesta tarde quente, Manaus, já choveu um pouquinho e parou. Agora já estamos aí naquele período quase noturno, né? Temperatura baixa um pouquinho, aí se torna mais agradável a noite na capital amazonense. Ok? Meus queridos, a dinâmica vocês já conhecem, né? Estamos aqui ao vivo, estamos em uma live aqui de um dos nossos estúdios do Ser Aprovado. O meu amigo Misael vai subir aqui uma vinheta e após a vinheta eu vou me reapresentar, porque a partir daí nós daremos início à gravação da aula, né, do conteúdo, para depois subirmos este conteúdo para a nossa plataforma. Lembrando, Vossa Senhoria, que amanhã, às 17 horas, estaremos novamente aqui com vocês. Amanhã é o nosso último dia de live, pensando aí no IPAAN e na SEMA. Vamos trazer mais um conteúdo de grande relevância para você. Então não perca esta oportunidade, tá? Hoje é a segunda tarde, começamos ontem. Amanhã será a terceira e derradeira tarde de conteúdos relevantes para o IPAAN, envolvendo a legislação ambiental. Ok? Bem, pessoal, então nós temos aí alguém falando aqui. Deixa eu ver quem é que está falando aqui. Olha aí, ó, o William Lima. Ó, primeiro Davi deu boa tarde, Davi, meu querido. William Lima diz, seria aprovado e nomeado em 2026. Excepcional, Davi. E Vasco campeão do Carioca. Isso aí é uma certeza matemática, né, Davizão? Isso aí é aquela coisa que a gente não duvida. Vascão campeão, muitos títulos esse ano, né, para todos nós. Valeu, Davi. A Helena nos assistindo de Manacapuru, ou seja, lá de Menecapuru, em inglês, a princesinha dos Solimões, galera. Obrigado, dona Helena. Muito obrigado aí por sua audiência, sua paciência, sua camaradagem. Muito bom saber aí que nós estamos, né, junto a você em Manacapuru. A Larian Carvalho, boa tarde. O Max, boa tarde também. E nós temos... Opa, peraí. O Ronan, navegante diretamente do Amapá. Meu amigo, estamos... Olha aí, Misael, estamos chegando aí no Amapá. Né? O Misael aqui está comemorando, né? Olha aí, Ronan, grande abraço, meu querido. Né? Vamos falar de águas, e águas tem a ver com o Amapá também. Afinal de contas, o Rio Amazonas banha a capital, Macapá, né, meu amigo Ronan? Tem aí uma orla muito bonita, eu sou louco para conhecer a orla de Macapá. Ver aí como é que o Rio Amazonas se porta junto à capital do maravilhoso estado do Amapá. Muito obrigado, Ronan, pela sua audiência, tá? O Ever Explorer diz, essa vaga na CIPAAN é minha. Ei, Ever, escolhe um, né, mano? Faz o seguinte, passa nos dois, aí tu escolhe, tá? Não pode assumir nos dois. Passe nos dois e escolha. E aí a outra vaga você deixa para outra pessoa. Pelo amor de Deus, não seja egoísta, não seja egoísta. Olha aí, ó. Dos anjos dizendo, ó, boa tarde, saindo do trabalho, na rota vendo a aula. É isso mesmo, meu irmão. É o que eu falei ainda há pouco, né? A questão do tempo. O tempo que nós dispomos para obter uma qualificação, para obtermos aí realmente conteúdo de qualidade. Obrigado, Anjos de Souza, pela sua audiência, né? A Helena, dizendo aqui que já trabalhou no ITEAN, e quem sabe em 2026 minha aprovação será no IPAAN. É isso aí, Helena, vamos atrás dessa aprovação. Se depender da gente aqui, minha querida, com certeza você irá obter. Beleza, gente? Então, só repassando aqui o que eu acabei de dizer,
Meu amigo Misael, meu querido técnico aqui de estúdio, vai soltar a vinheta. Eu vou me reapresentar após a vinheta e aí começa a gravação da aula, mas eu estarei ao vivo, tá, gente? É tudo ao vivo aqui, só que a gente tem que gravar, logicamente, para subir para a nossa plataforma. Beleza, meu povo? Entendido? Vamos lá, então. Misa, solta a vinheta, meu querido. Olá, meu futuro servidor público. Que prazer imenso estar aqui com você mais uma vez. Você que vai assistir esta aula pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada afora. O importante é que estaremos juntos, mais uma vez, nesta caminhada em busca da sua aprovação. Meu querido, minha querida, você já me conhece, professor aí Renato Velas, me segue nas minhas redes sociais, o @prof.renatovelas, segue também o @ser_aprovado. Nós hoje vamos trabalhar, quase que passo batido aqui, né? A Lei 9.433 de 1997, gente. Essa lei é extremamente relevante, porque trata da Política Nacional de Recursos Hídricos. Só isso. Só isso. Você já me conhece, temos aí quase 20 anos nesta caminhada, colaborando, ajudando, cooperando, com que milhares de pessoas atinjam seu objetivo maior, que é o objetivo de ser aprovado e tomar posse em um cargo público, né? Temos aí a graduação de Geografia, História, Direito, o MBA em Gestão de Projetos pela USP. Já estudamos um pouquinho aí, temos 20 anos de sala de aula, né? Temos alguma experiência para ajudar você neste momento tão importante. Vamos lá, meus queridos. Estou trazendo hoje uma pegada diferente na aula, né? Você que já assistiu a aula sobre a Constituição Federal, artigo 225, viu que nós fomos trabalhando artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. Hoje é um pouquinho diferente, porque nós iremos realizar um passeio aí, né, sobre a Lei 9.433. Lembrando que esta aula, ela é detentora, para você, nosso aluno, do ser aprovado, obviamente, né? Ela é detentora de um material em PDF muito bem confeccionado, de teoria e de questões que só os nossos alunos, né, detêm. Ok? Vamos lá? Então, meus queridos, vamos abordar aqui a Lei 9.400, colocar aqui a canetinha, senão não vai, cadê? Pronto. A Lei 9.433 de 1997, como eu falei a vocês, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ok. Então, antes de nós começarmos a adentrar a lei, vamos esclarecer aqui alguns pontos muito importantes. Vou tentar escrever da melhor forma possível, viu? Você sabe. A gente escreve e fala, a letra sai meio assim garranchosa. Então vamos na calma, step by step, como dizia New Kids on the Block na década de 80, passo a passo, né? Aqui escrevendo para que você entenda tudo aí na sua casa, beleza? Vamos trabalhar aqui alguns conceitos ambientais, alguns conceitos jurídicos que vão facilitar no momento em que você estiver estudando a lei. Ok, vamos lá. Deixa eu ampliar aqui para você, que aí você acompanha a escrita de uma forma mais detalhada. Primeiro, a natureza jurídica da água. Pessoal, aqui é o seguinte, olha só. Lá em 1934, nós tínhamos o Código de Águas, tá? Código de Águas. O Código de Águas de 1934, ele trazia a ideia, gente, olha só que precariedade, a ideia de águas particulares. A água era bem privado. Existia água privada. Hoje, não mais. A Política Nacional de Recursos Hídricos, atendendo àquilo que o artigo 225 nos traz, afirma que a água ela é de domínio
público. Ok? A água é de domínio público. Ela é um bem de uso comum do povo. É um bem de uso comum do povo. Certo? Então, ela, de fato, é de domínio público. E é importante lembrarmos que o artigo 225 de nossa Constituição vai enfatizar este contexto. Está entendendo? Lembra lá, artigo 225, sobre o meio ambiente. Então, lá em 34, existiam águas particulares, águas com donos, né? Águas privadas, a água era minha, por exemplo. E aí nós temos a Lei 9.433 dizendo não, cara, não pode. Água é de domínio público, água é um bem de uso comum do povo. Lembrando que o poder público, ele pode outorgar a terceiros a exploração da água. Tá certo? Bem, o segundo ponto que nós temos que observar, o princípio do usuário pagador. Tem gente que reclama, a conta de água tá alta, por que eu pago água se a água é de domínio público, se a água é de bem de uso comum do povo? Então presta atenção agora neste momento que você vai entender. Primeira coisa, gente, a água, nossa water, nossa famosa H2O, aqui ó, água, ela é dotada, a água ela é dotada de valor econômico. A água ela possui valor econômico. Apesar de ser um recurso natural, oriundo de um dos ciclos naturais, que é o próprio ciclo da água, né? Evaporação, condensação, precipitação, escoamento superficial e infiltração, a água ela detém valor econômico. Isso é muito importante de lembrar, meus senhores. A água detém valor econômico. Daí a fundamentação da cobrança pelo seu uso, tá? Daí a fundamentação da cobrança pelo seu uso. Uma coisa que tem que ficar muito clara é que o objetivo da cobrança não é somente arrecadar. Preste atenção, escreva. O objetivo da cobrança não é somente arrecadar. Claro que arrecadar é importante, porque arrecadar, inclusive, né, vai patrocinar, vai financiar toda uma estrutura de exploração, distribuição, tratamento de água, mas arrecadar não é somente uma questão, gente, tá? De cobrança. Também é uma questão de educação. Gerar educação, de educar o usuário. Imagine você se a água não fosse cobrada, a água que chega na sua casa não fosse cobrada. Nós não teríamos o cuidado de evitar o desperdício. Então, a ideia de gerar um valor, gerar uma cobrança, também transpassa pelo contexto de prover educação em relação ao uso da água. Ei, menino, fecha a torneira, que senão teu pai e tua mãe vai pagar água mais caro. Ei, tu tá pensando que eu sou sócio da Águas do Amazonas? É, meu filho, para deixar a torneira ligada, para ficar tomando banho de mangueira aí a toda hora. Quem nunca ouviu essas frases? Não é isso? Então perceba que cobrar pela distribuição de água, cobrar pelo tratamento de água, cobrar pela coleta de água também é uma forma de educar para evitar o desperdício. Então não é somente cobrar por cobrar. Não é somente cobrar para ganhar dinheiro. Não, também educar para evitar o desperdício. Alright? Beleza? Aí nós temos a bacia hidrográfica como unidade de gestão. Pessoal, a lei, ela ignora divisões políticas, tá? Ignora divisões políticas.
O que que é o que que é uma divisão política? É briga de partido político? É briga de deputado e senador? Não, nada a ver, meu irmão. Essas divisões políticas, vamos até colocar bonito aqui, são as divisões, senhores, que ocorrem entre estados. São os limites entre os municípios. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando a lei vai ter como foco a bacia hidrográfica como unidade de gestão, o que importa é toda a bacia, formada aqui, ó, por exemplo, pelo rio principal, pelos seus afluentes, né, que são rios de menor porte que desaguam no rio principal, e por seus subafluentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma bacia hidrográfica. Vamos pegar como exemplo a bacia hidrográfica amazônica. O rio principal da bacia hidrográfica amazônica qual é? Letra A, Rio Madeira. Letra B, Rio Negro. Letra C, Rio Amazonas. Claro que é o Rio Amazonas. E o Rio Amazonas, né, ele percorre aqui os territórios, principalmente do Amazonas e do Pará, uma pequena parte do Amapá, lá na Foz, junto ao Atlântico. Então, quando eu digo que a bacia hidrográfica é a unidade de gestão, eu quero dizer o seguinte: não importa se é Amazonas ou Pará, o que importa é trabalharmos toda a bacia hidrográfica. Tu está entendendo? Existem rios que são transfronteiriços, rios que ultrapassam as divisas dos estados. O Amazonas é um exemplo. Rio São Francisco é outro exemplo. Temos vários rios no Brasil assim. Então, nestes casos, não importa qual estado ele esteja, o importante é analisarmos, estudarmos toda a bacia e preservá-la também, obviamente. Está entendendo? Então, por isso é que a lei ignora divisões políticas. Ela parte realmente para a divisão natural, que é a própria bacia hidrográfica em si. O que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica é a área de drenagem do rio principal, dos seus afluentes e dos subafluentes. Está entendendo? Então, a bacia hidrográfica é a unidade que tem que ser gerida. É a unidade de gestão. Beleza? Deixa eu dar colocar em tela cheia para que você possa printar, para que você possa escrever aí, né? Copiar da melhor forma possível. Ok, meu povo? Alright? Então aqui nós temos nosso terceiro ponto. Aí, gente, o quarto ponto relacionado a conceitos ambientais e jurídicos de respeito à outorga de direito de uso. O que é essa tal de outorga? Muito cuidado, porque quando você for ler a lei, especialmente no nosso material que está disponível para você, nosso aluno ser aprovado em nossa plataforma, você vai ver muita repetição desta palavra denominada de outorga. Outorga, pessoal, é um ato, anota aí, é um ato administrativo. É um ato administrativo. Tá, mas de que tipo? Autorizativo. Autorizativo. Mas como assim um ato administrativo autorizativo? Pessoal, o poder público, ele outorga a terceiros o direito de explorar o recurso hídrico. Entendeu? Ele outorga, ele autoriza essa exploração. Tu tá entendendo? Daí nós temos a outorga de direito de uso. Olha só que interessante. Que coisa realmente interessante. Beleza? Aí, meu povo, não podemos esquecer que essa outorga, gente, ela tem prazo. Qual é o prazo? O prazo de outorga, o prazo de direito de uso, se dá por 35 anos. Eita, velas, 35 anos, meu amigo. 35 anos, velho, é muito tempo. Gente, imagine uma grande bacia hidrográfica como a Amazônica, que é simplesmente a maior bacia hidrográfica do mundo, em extensão e volume de água.
ela é tão grande, pessoal, que as políticas, os projetos, o manejo a ser implementado nela pode demorar muito tempo, né, para surtir efeito. Então, 35 anos é tido como um tempo razoável, um tempo aceitável. Agora, presta atenção. Outorga não gera propriedade. Não gera propriedade. Não gera propriedade. É direito de uso. Tá entendendo? É como se o Estado emprestasse. Tá aí, mano? Ó, cuida e usa direitinho. Não gera propriedade. Por favor, não esqueça disso. Tá? Uma coisa que eu acho bem relevante pra gente é lembrar o seguinte, ó. Essa outorga pode sofrer suspensão, tá? Porque aqui, ó, o não uso por 3 anos consecutivos gera suspensão da outorga. Cuidado, que a banca vai colocar 5 anos, a banca vai colocar 6 anos, a banca vai colocar 7 anos, tá? 7 anos. Não, são 3 anos para gerar a suspensão da outorga. Escreva, anote, decore, aprenda. Ok? Então aí nós temos outorga de direito de uso. Beleza? Ponto 5. Enquadramento de corpos d'água. Enquadramento de corpos d'água. Aqui nós temos meta de qualidade. Pessoal, presta bastante atenção. Quando eu falo de corpos d'água, pode ser um rio, pode ser um igarapé. O que é um igarapé? O igarapé é um canal fluvial com nascente própria que possui dimensões menores que um rio. Este termo igarapé, ele é muito comum na região norte do país. No restante do Brasil, normalmente é chamado de riacho. Lá no extremo sul do Brasil seria um arroio. Tá entendendo? Então, gente, quando eu falo de enquadramento de corpos d'água, pode ser um rio, grande dimensão, pode ser um igarapé, canal fluvial com nascente própria com menor dimensão que o rio, pode ser um lençol freático, que é uma reserva de água subterrânea, ou pode ser um aquífero, que também é uma reserva de água subterrânea, porém com dimensões e volume maior que o lençol freático. Além de lagos, lagoas, lagunas e por aí vai. Mano, corpos hídricos é água, em sentido lato sensu, em sentido amplo. Aí, o que acontece aqui, gente? O que acontece? Presta atenção. Como é essa meta de qualidade? Neste momento, o que eu posso dizer, para não dar spoiler, né, para o segmento da aula, é o seguinte. Essa meta de qualidade é dividida em classes, tá? Quanto menor for a classe, por exemplo, classe 1, tá? Classe 1, gente, melhor qualidade da água. Opa! Se a classe 1 é melhor qualidade da água, para que serve essa água? Guti, guti, guti. Né? Abastecimento humano, por exemplo. Então, quanto menor for a classe, quanto menor for o número da classe, melhor é a qualidade da água. Existem, vocês sabem, canais fluviais que não servem para o consumo humano, mas servem, por exemplo, para fins paisagísticos. Olha que paisagem linda em nossa frente aqui, a nossa frente. Mano, só não tome banho aí. Né? A paisagem é bonita, mas a qualidade da água não é legal. Ok? Por exemplo,
né? Nós temos rios que são paisagisticamente lindos, o pôr do sol cai atrás deles, mas você não pode tomar banho ali. Entendeu? Deu para entender? Essa questão que envolve enquadramento de corpos de água. Olha só que interessante, que legal. Beleza? Por que isso é importante, gente? Isso é importante porque quanto melhor a qualidade da água, maior é a fiscalização, por exemplo, né? Maior a fiscalização. Então, daí a divisão em classes. Ok? Capite? Então, agora, essa breve introdução de conceitos ambientais e conceitos jurídicos, nós vamos adentrar a lei, dar uma passeada por ela, pegar aquilo que é mais relevante, que é mais importante e vamos observar com maior detalhamento. Ok, meus queridos? Alright, capite? Então vamos lá. Observem o artigo 1º, pessoal. Ele traz os fundamentos da lei, o que é a água. Vamos observar aqui a nossa rápida análise. Primeiro ponto, já até comentamos, a água é um bem comum. É um bem de uso comum do povo. Ou seja, é domínio público. A água não é, né? Não é, vou tentar escrever bem bonitinho aqui para vocês, propriedade privada. A água não é propriedade privada, gente, tá? É um bem público, não esqueçam, é um bem público, certo? Bem, é um recurso limitado. Por isso, né? E também por isso, ela possui valor econômico. Tá? Ela possui valor econômico. Ou seja, quem usa, paga. Aí você vai dizer assim, peraí, lá na escola eu lembro dessa aula. Eu lembro do meu professor, da minha professora de ciências, dizendo que a água é um bem renovável que nunca se esgota. Vamos lá para a discussão. Se nós estivermos falando de qualquer água, não importa a qualidade, beleza, aceitável. Mas se nós estamos falando de água com maior qualidade, água para consumo humano é um recurso limitado. Não esqueçam, vossas senhorias, futuros servidores públicos, que a distribuição de recursos hídricos no Brasil e no mundo, ela não é igualitária, ela não é homogênea, ela é heterogênea. Ou seja, existem lugares que possuem muita disponibilidade hídrica e lugares com pouca disponibilidade hídrica. Amazônia, água superabunda. Nordeste brasileiro, especialmente sertão nordestino, déficit hídrico. Tá entendendo? E aí você vem dizer que a água não é um recurso limitado. Claro que é. Principalmente água potável, água para o consumo humano. Daí o valor econômico dela. Lembra que o pagar não é só pagar para arrecadar, o pagar também para gerar educação no uso consciente. Ei, mano, liga essa torneira, liga essa mangueira. Pensa que eu sou sócio da Água do Amazonas, né? Como eu dei o exemplo. Mami sempre falava isso. Liga energia, né? Pensa que sou sócio da Eletrobras, né? Quem tem pai e mãe que nunca falou isso, não é não? Beleza? Então nós temos aí recurso limitado, tá bom? Esse artigo 1º, ele também nos traz análise da prioridade em escassez. O que é essa prioridade de escassez? Deixa eu te explicar aqui. Ó, vamos imaginar que tenhamos pouca água disponível, tá? Pouca água disponível nesse momento. Quem tem que usar primeiro? Quem vai usar primeiro? Então, anote aí. É disso que estamos falando. Em primeiro lugar, gente, o consumo humano. Nós, seres humanos, temos prioridade no uso da água. Beleza? Depois, nós vamos tratar da dessedentação de animais. Dessedentação de animais. O que seria essa dessedentação de animais, senhores?
seria o consumo do animal. O animal, obviamente, tem sede. Ele tem que beber água que nem a gente. A água é vida para ele também. Mas, em primeiro lugar, vem o consumo humano. Depois, sobrou água para os bichinhos. Tá? É assim que tem que ser. É assim a ordem de prioridade em caso de escassez, em caso de falta d'água. Ah, mas e o meu pet? Não precisa nem falar, né? Nós vamos tomar antes do teu pet. Ah, mas coitado do bichinho. A lei determina primeiro o consumo humano, ok? Aí nós temos, meu povo, a água com uso múltiplo. Gente, aqui, ó, é interessante porque a gestão hídrica deve permitir múltiplos usos da água, pessoal, né? Vou colocar aqui. Múltiplos usos. Por exemplo, além do consumo, né? A geração de energia a partir da água, lazer, abastecimento e por aí vai, irrigação, né? Temos vários usos da água. Unidade territorial. Qual é a unidade territorial? É a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, você já sabe o que é. A bacia hidrográfica é a unidade de planejamento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Tá? É ela a unidade de planejamento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Beleza? Ok? Então, observa aqui, tá? O que eu escrevi para você, beleza? Observe o que eu escrevi. Unidade territorial, a bacia hidrográfica. Lembra que eu falei para você? A lei, ela não respeita a divisão política, ela respeita a divisão natural. Não importa se a bacia é transfronteiriça no sentido de um estado brasileiro para outro. A lei vai atuar nos dois estados, justamente porque a bacia se estende por mais de um estado da federação. Tudo bem, gente? E nós temos aqui a ideia de gestão descentralizada. Essa gestão descentralizada significa dizer que a gestão da bacia hidrográfica, que a gestão dos recursos hídricos, deve ter aqui a participação do poder público, certo? Além dos usuários e comunitários, né, e comunidades. Aqui estamos falando do quê? De uma gestão participativa. Uma gestão participativa dos recursos hídricos. Quem melhor para ajudar na gestão do que aquele que está diretamente habitando a área da bacia hidrográfica? É aquele que vai sofrer o impacto, né, caso a bacia não seja gerida da forma correta. Vocês devem lembrar que anos atrás ocorreu um grande desastre devido ao rompimento de barragem de rejeitos minerais lá em Minas Gerais, que contaminou a bacia do Rio Doce. Muita gente nunca tinha ouvido falar no Rio Doce, mas devido ao grande impacto pelo rompimento da barragem de rejeitos minerais, o Rio Doce, seus afluentes e subafluentes foram diretamente impactados. Ali houve uma necessidade direta de uma gestão efetiva e participativa da bacia, para que houvesse a recuperação da bacia, para que houvesse a recuperação das atividades econômicas. Lembro-me até mesmo que os rejeitos minerais chegaram até o Atlântico, e o Rio Doce deságua lá junto ao Espírito Santo, né? Então, aí você vê a importância dessa gestão descentralizada. Pescadores da bacia foram afetados, agricultores que utilizavam a água da bacia foram afetados, né? Lá no litoral ali do Espírito Santo, a galera que vivia do turismo foi afetada.
Então, gestão tem que ser descentralizada, gestão tem que ser participativa. Só aí, meu irmão, tu já acertou um terço das questões sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Beleza? Alright? Então aí, ó, para você dar o print, vou tomar uma água aqui, falando de hidrografia, né, recursos hídricos. Tomar uma água porque eu tenho prioridade no consumo e você sabe muito bem disso. Beleza? Ok? Bem, agora nós vamos falar, meu povo, sobre os objetivos, né? Nós temos aí um conteúdo muito relevante agora, os objetivos, tá, da lei. Para que serve a lei? Vamos lá. Primeiro ponto, tome nota, importante. Para que serve a lei? Primeiro ponto, assegurar a disponibilidade de água. Assegurar a disponibilidade de água. Quando eu coloco disponibilidade de água, meu povo, nós estamos falando tanto de qualidade quanto de quantidade. Estamos falando de qualidade e quantidade. Agora, lembra da ideia que envolve o desenvolvimento sustentável? Né? Utilizar recursos de forma sustentável hoje para garanti-los para as futuras gerações. Neste caso aqui, isso também se aplica. A ideia é assegurar essa disponibilidade para a geração atual e para também a geração futura. Entendeu? Então nós temos que assegurar essa disponibilidade, baseada no aspecto quantitativo e também no aspecto qualitativo. Ok? Aqui, ó. Utilização racional. Deixa eu colocar aqui para você. Utilização racional e integrada. Quando eu falo de utilização racional e integrada, principalmente racional, é a lógica do desenvolvimento sustentável, que acabamos de citar para vocês. Desenvolvimento sustentável, conceito criado lá em 1987, através do relatório Nosso Futuro Comum, também chamado de relatório Brundtland, da ONU. Utilizar de forma racional os recursos, garantindo-os também para as futuras gerações. Ok, pessoal? Tá? Um outro objetivo aqui, gente, é promover... Aqui, vou colocar mais embaixo aqui. Aqui, cadê? É promover a prevenção, prevenir, ó, promover a prevenção contra eventos críticos, tá? Vou colocar aqui para você. Promover a prevenção contra eventos críticos. Que eventos críticos são esses? Eu posso citar aqui para vocês. Secas e enchentes. Tá? Secas e enchentes. Meus queridos, observem uma coisa. Há um tempo atrás, há poucos anos atrás, o estado de São Paulo passou por uma grave crise hídrica. Ninguém nunca tinha ouvido falar, pelo menos não fora do estado, do reservatório Cantareira, que se apresentou em índices muito baixos, né? E aí, quem não entende nada de nada, dizia assim, olha, é escassez mesmo, é assim mesmo, né? Tá faltando chuva, tal, não sei o que acontece. Não, pô. Uma gestão adequada de recursos hídricos prevê isso. E aí vai criar
ações que minimizem os impactos de uma escassez hídrica severa, pessoal. É por isso que falamos de gestão compartilhada, gestão integrada. Aqui eu posso envolver, por exemplo, as universidades na discussão. Tá? Envolva as comunidades, as empresas, as universidades, para que se discuta o que fazer no momento de uma escassez hídrica severa. Isso é muito importante. Ou no momento de uma cheia, de uma enchente realmente daquelas que vá comprometer a economia local, a moradia das pessoas. Então, prevenir é a melhor saída. Um outro objetivo aqui muito importante, também que temos que anotar, é a captação, é promover a captação e aproveitamento racional de águas pluviais. Águas pluviais nada mais são do que águas provenientes de chuvas, tá? Uma política destinada a recursos hídricos, ela envolve água de chuva, onde a seca, né, prioridade de captação e armazenamento adequados de uma distribuição mais igualitária possível, e onde há abundância de chuva, essa água de chuva ela tem que ser captada, armazenada e aproveitada da forma correta para que a água potável tratada não seja utilizada quando se pode utilizar água de chuva, né? Por exemplo, coisa muito simples, limpeza de calçadas, água de chuva. Limpeza de banheiros, água de chuva. Refrigeração de parques industriais, água de chuva ou água de reuso, que é a água tratada, mas que não serve para o consumo humano. Dessas formas, nós não usamos a água tratada para o consumo humano nessas atividades. Está entendendo? Então, a lei traz também esse objetivo. Saber captar, saber armazenar e saber aproveitar águas pluviais. Nada escapa. Nenhum tipo de água. Nada. Absolutamente nada. Beleza, meu povo? Alright? Olha só. O próximo tópico, tá aí para você dar o print, para você anotar, tudo. O próximo tópico aqui nos fala sobre o artigo 5º. Vamos lá para o artigo 5º, importantíssimo. Instrumentos de gestão. Como gerenciar esses recursos hídricos? Primeiro, pessoal, planos de recursos hídricos, tá? Planos de recursos hídricos. Aqui, gente, eu falo de planos diretores. Planos diretores de longo prazo. Planos diretores de longo prazo. Esses planos, eles devem ser elaborados para cada bacia hidrográfica, ou seja, cada bacia hidrográfica terá seu próprio plano diretor. Tá? Esses planos são importantes por quê, gente? Porque eles visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento desses recursos hídricos. Esses planos são muito importantes porque eles podem, por exemplo, promover o diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos. Está entendendo? Então, cada bacia terá seu próprio plano. Assim, dessa forma, as peculiaridades da bacia hidrográfica serão respeitadas. Quando eu falo peculiaridades, são as características próprias dela, características naturais, maior ou menor volume d'água, se o rio é meândrico ou não é meândrico, né? Se é um rio com maior ou menor volume tal, e por aí vai. Então, esses planos diretores de longo prazo, eles estabelecem como ocorrerá essa gestão
da bacia hidrográfica, como ocorrerá essa gestão dos recursos hídricos, tá certo? Aí nós temos a ideia do enquadramento. Enquadramento, pessoal, já vimos, é a classificação dos recursos hídricos conforme a qualidade da água. Por exemplo, olha só, tá? Por exemplo, se eu tenho um recurso hídrico classificado como classe especial, um recurso hídrico como classe especial, tá? É um recurso que apresenta uma qualidade excelente. Essa qualidade excelente nos permite o quê? O consumo humano sem tratamento. Um consumo humano sem tratamento. A preservação integral da vida aquática também. Aí eu tenho um recurso classificado como classe 1. Classe 1, gente, significa qualidade muito boa. Uma qualidade muito boa da água. Neste recurso classificado como 1, como classe 1, temos aí a possibilidade do abastecimento humano após tratamento simples. Está entendendo? É um recurso hídrico também destinado à recreação, de contato direto, ou seja, pode tomar o teu banho, mano, pode mergulhar, pode fazer aqueles esportes aquáticos lá, com a prancha, com a vela, não importa, tá? É um recurso de muito boa qualidade, a água tem muito boa qualidade. A proteção da vida aquática está garantida aqui no classe 1. Beleza? O tratamento é simples. Agora, quando nós temos aqui, ó, um classe de nível 4, aí, meu amigo, a situação é complicada. Porque nós temos uma qualidade inferior. Nesse classe de nível 4, a navegação ela é permitida, né? Porque não tem aquele contato direto do homem com recurso hídrico, certo? É um recurso que serve para paisagismo. Serve para paisagismo, só para ver, para observar. Integra a paisagem, tá, gente? Integra a paisagem. Tá entendendo? Então, o enquadramento é enquadrar o recurso de acordo com a qualidade da água. Outorga, vamos lá na outorga. Outorga é autorização estatal, já falamos. Autorização estatal, tá? Estatal para o direito de uso, certo? Não esqueça, não é venda. Não é venda da água. Não é venda da água. Tá? Não é venda da água. Beleza? A cobrança. A cobrança, pessoal, é um instrumento econômico para estimular opa, canetinha travou aqui, cadê canetinha? Vamos lá, canetinha. Para estimular, opa, vamos lá, agora vai. Para estimular o uso racional. Beleza? E aqui nós temos o sistema de informações gerais de recursos hídricos. Sistema de informações sobre recursos hídricos. Aqui, gente, é coleta e divulgação, tá? De dados sobre o recurso hídrico, sobre a bacia hidrográfica. Tá?
Aí tu pergunta, mas para que coletar dados, divulgar dados? Para saber sobre a qualidade da água, a quantidade da água. Esses dados vão servir de base, né, para os planos de recursos hídricos. Então é muito importante que esse sistema de informações esteja ativo, esteja atualizado. Então aí, para você dar o print, para você observar, né, com maior nitidez. Beleza? Vamos lá. Um outro ponto muito importante é você entender quem é que faz parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Quem manda? Tá? Primeiramente aqui, pessoal, nós temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Ele é um colegiado nacional, tá? Então pessoas, representantes do país todo fazem parte, beleza? Qual é a função principal? Aqui nós temos a função de deliberar sobre diretrizes gerais. Deliberar sobre diretrizes gerais e arbitrar sobre conflitos de última instância. Como assim conflitos de última instância? Imagine um rio que cruze dois estados. O rio passa primeiro no estado A, depois no estado B. E aí, em determinado período do ano, ocorre uma escassez hídrica por conta de uma seca. O estado A decide, olha só, criar uma barragem para armazenar água. Só que o estado B vai ser prejudicado. Então, nós temos aí o Conselho Nacional definindo o que vai ser feito, né? O estado A, deixa de leseira, pô, para com isso. O estado B também tem direito à água. Ah, mas eu vou ficar sem água. Não. Vamos encontrar aqui um meio termo para que ninguém saia prejudicado. Beleza? Nós temos a famosíssima ANA. A ANA a Agência Nacional de Águas é uma autarquia federal. Qual é a função dela, gente? A função dela é implementar a política nacional de recursos hídricos. A principal função dela é implementar a política nacional de recursos hídricos. Assim como também fiscalizar e emitir outorgas, olha aí, direito de uso, né, em rios da União. Meu povo, água é de uso de bem comum, né? Tu já sabe. Se um rio cruza dois estados, ele é um rio da União, por exemplo, Rio Amazonas, né? Cruza ali, cruza o Amazonas, cruza o Pará e um pedacinho do Amapá. É o rio da União. Rio Negro cruza o Amazonas. É um rio estadual, então. Ah, quer dizer que a União não se mete? Ela pode sim intervir, mas de praxe é um rio estadual. Tá entendendo? Então nós temos que ter esse cuidado aí de entendermos esses contextos. Comitês de bacia hidrográfica. Comitê de bacia hidrográfica, gente, é uma espécie de colegiado regional, tá? É o comitê que aprova o plano da bacia e propõe, tá, a cobrança de valores e como os recursos financeiros obtidos serão utilizados.
Tá? A própria Política Nacional de Recursos Hídricos, ela diz o seguinte: preferencialmente, os recursos financeiros obtidos em uma bacia devem ser empregados na mesma bacia. Atenção porque eu falei. Preferencialmente, os recursos financeiros obtidos em uma bacia devem ser empregados na mesma bacia. Como assim empregados? Na realização de pesquisas, na realização da manutenção da qualidade da água, né? Na criação de programas de conscientização, programas de educação ambiental e por aí vai. E nós temos as agências de água. Tá? Aqui nós temos uma secretaria técnica, tá? Uma secretaria técnica do comitê. Que comitê? Comitê de Bacia Hidrográfica, que acabamos de ver. Certo? Do comitê de Bacia Hidrográfica. Ela elabora o plano, ajuda a elaborar o plano, né? Ajuda a elaborar o plano. E que plano? Plano diretor da bacia. E arrecada a cobrança. A cobrança dos valores que são determinados lá pelos comitês. Beleza? Então aí, ó, papel de cada um, tudo bonitinho, tudo para que você possa realmente arrasar na tua prova, tá? Aí você vai perguntar assim: Velas, me diz uma coisa, todo tipo de uso de água precisa de outorga? Não, gente, né? Por exemplo, pequenos núcleos populacionais no meio rural não precisam de outorga, eles podem usar água, tá? Podem usar a água livremente, claro, desde que não causem aí prejuízos, né? Então não é todo tipo de uso que vai necessitar de outorga do poder público. Beleza? Então, para você, nosso aluno ser aprovado, não esqueça, assista essa aula, mas também leia o PDF que complementa nosso conteúdo. Ok? Meus queridos, um prazer imenso mais uma vez estar com vocês aqui. Espero ter ajudado e bora vencer. Até mais. Meu povo, 1 hora, né, miséria, de aula. Não é fácil não, tomar uma aguinha aqui, porque falamos de água, ó, exatamente 18 horas. 6 horas da tarde, iniciando a noite desta quarta-feira. Pessoal, espero aí, sinceramente, que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido, tá certo? Amanhã, na quinta-feira, teremos nossa última aula sobre legislação ambiental, pensando no IPAAM, pensando na SEMA. E eu quero encontrar você aqui conosco mais uma vez. Nossas aulas sempre ocorrerão às 17 horas, né? Aqui o Ronan agradecendo. Valeu, Ronan, obrigado aí pelo seu carinho, tá? Pela sua presença em nossa aula. Espero que você tenha gostado e aprendido, assim como os demais colegas. Gente, me segue lá no @prof.renatovelas, segue também @ser_aprovado. Amanhã, às 17 horas, temos um novo encontro e até mais. Valeu, meu povo! Eu assistia no YouTube vídeos de pessoas mais velhas como eu estudei aqui pelo Ser Aprovado, vi muitos vídeos, muito bons, né, muito completos. Pra você ter uma ideia, eu formei em 1999. Sempre é tempo de voltar. Toda hora que tiver disponível, eu vou dar um jeito de fazer umas 3, 4 horas. Às vezes acordava mais cedo para já começar antes do trabalho. Às vezes fazia de noite. Às vezes a família toda tava dormindo, eu tava lá estudando. Eu gabaritei direito de trabalho no TRT, né? O professor Lucas foi sensacional, foi que abriu a mente de um jeito que a matéria chegava lá e não tinha mais como esquecer. Em administração, especificamente, foram as aulas tanto do Ser Aprovado quanto do Juno, o professor Carlos, Fera, né? professor sem palavras, com certeza me ajudou demais. Isso para mim foi fundamental. Eu não tenho dúvida em dizer que a mentoria do Matheus para mim foi fundamental para minha aprovação. E
as instruções, os planejamentos, a plataforma, tudo aquilo que ele disponibilizava para nós. Uma mentoria realmente técnica, que me ensinou realmente o caminho de como buscar os meus estudos, organizar as minhas ideias, e não apenas como motivacional, sim uma mentoria realmente técnica. É assim, gente, não é que vocês vão simplesmente se matricular pronto. Não, só meramente a matrícula não vai te dar aprovação nenhuma, não. Mas é você escolher um cursinho de excelência, que não vai te extorquir, que não vai só querer te encher de matéria, mas vai querer te fazer chegar à aprovação, né? Através de revisões, através dos exercícios, simulados e o ser aprovado, eles vão sempre tentar atender todo o perfil de aluno. Antes de falar, eu quero te agradecer, Matheus. O ser aprovado foi a base, mano. Ser aprovado me deu toda a estrutura. Eu tinha PDF, eu tinha videoaula, eu tinha questões, né? Veio o